pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Mateus capítulo 11, o versículo de número 12. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, essa é a tua palavra, não é minha. Que o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas falhas nessa hora. Que o Senhor venha, meu Senhor, amado Deus querido, com o teu Espírito Santo, ó Deus, me guiar por essa palavra. E que as pessoas que vão ouvir aqui, ó Pai, ou que estão agora, Senhor, ó Deus, nos seus lares, no trabalho, assistindo esse culto, que possam ser edificados e que possam receber de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Vou repetir. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Podem sentar em nome de Jesus. Essa é a versão que está na minha Bíblia. Tem a versão mais tradicional que diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aqui no livro de Mateus, Jesus fala quando vê João Batista no cárcere. João Batista estava no cárcere e manda perguntar para Jesus se ele era o Messias. Aí Jesus mandou recado, fala para ele que o cego ouve, o surdo fala, o cego ouve forte. Fala para ele que o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, né? Fala para ele isso aí que está acontecendo milagre, né? O coxo anda, fala para ele que pessoas estão sendo curadas, fala para ele. E aí quando os mensageiros vão falar com João, Jesus começa a falar sobre João. E aí ele começa a falar sobre João e fala: o que vocês foram ver no deserto? Um homem com vestes reais? Vocês foram ver o que no deserto? Está aqui, ó. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram em palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta. Sim, lhes digo, e muito mais que um profeta. Aleluia. Então, Jesus está falando: o que vocês foram ver? Vocês foram ver alguém que mora em palácio? Não, era João. Comia gafanhoto. Era João que se vestia de roupa de pelo. Era João que andava pelo deserto. Foram isso. Esse era João que acabou sendo preso. Aí chega esse versículo onde o Senhor fala assim: que desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? Que Deus, Ele não tem trato com covarde. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? Que Deus, Ele não tem nada com medroso. Deus não quer saber de covarde, e Deus não quer saber de medroso. No meio do povo dele não tem lugar para covarde e não tem lugar para medroso. Deus está procurando pessoas valentes. Deus está procurando pessoas obstinadas. Deus está procurando pessoas que queiram vencer de verdade. Deus está procurando pessoas que têm intrepidez. Deus está procurando pessoas que queiram fazer a diferença nesse mundo que está sofrendo violência. Lá no livro de Juízes, capítulo 7, não precisa abrir se você não quiser, no versículo 3,
fala sobre Gideão que vence os midianitas. Aí fala assim, olha só o que fala olha o que fala Juízes 7:3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, isso é Deus falando: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Sabe o que Deus está falando aqui? Nós estamos numa guerra. Eu vou dar vitória ao meu povo. Gideão, eu vou te dar vitória, Gideão. Mas fala para o teu povo aí que está contigo, porque no meio desse povo tem um pessoal que tem medinho. Fala para esse povo que no meio deles tem gente assustada e com medo. Então manda esse povo voltar para casa. Por quê? Porque ele não tem como vencer nada. Porque quem tem medo não vence. O medo é a fé do diabo. Quem anda assustado anda com a fé de Satanás, irmão. Deus não quer ninguém com medo. Deus não quer ninguém assustado. Porque medroso e assustado não vê vitória. Medroso e assustado não tem milagre. Medroso e assustado não é curado. Medroso e assustado só vê derrota. Aí nós vemos para o livro de Mateus, aonde o Senhor está falando que aquele que quer conquistar alguma coisa tem que se esforçar. E sabe qual é o maior problema no meio de nós? É que nós queremos sem se esforçar. Nós estamos querendo muito e dando pouco. Nós estamos querendo muito e não fazendo nada. Nós estamos vendo o marido ir embora de casa, mas nós não estamos guerreando. Nós não conseguimos vir para o culto. Nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos jejuar. Nós não conseguimos buscar. Por quê? Porque a gente não tem coragem de lutar. Está tudo muito bem. Quando chega o problema, a primeira coisa que a maioria faz é sentar e chorar. Até tudo bem, não tem pecado nisso. Neemias também. Neemias, quando falaram que o muro foi derrubado lá em Jerusalém, Neemias sentou e chorou. Neemias também sentou e chorou. Não é pecado você sentar e chorar, não. O problema é você ficar sentado e chorando. Neemias, a Bíblia fala, lá no Neemias 1, que Neemias, quando soube, ele sentou e chorou. Mas tem um ponto e vírgula, porque não acabou o versículo ali. A Bíblia fala depois do ponto e vírgula que Neemias orou e jejuou ao Deus do céu. E Neemias foi lá, resolveu o problema e Deus deu vitória a Neemias. Sabe por quê, irmão? Porque Neemias até sentiu o baque. Você pode sentir o baque. A notícia pode ser ruim, o problema pode ser ruim. Você pode sentir que você é carne, mas você tem que se levantar e lutar, porque é com esforço que Deus te dá vitória. Aleluia, Deus. Só que a gente quer vitória, mas sentado em casa vendo bom sucesso. Que inclusive gostei muito, eu não gosto de novela não, mas aí meu bairro estava parado lá, volta e meia, o bairro está agitado lá. O bairro lá, volta e meia, lá está agitado, porque a loura lá está lá, pô, esqueci o nome da mulher. Está lá, pô, bom sucesso lá. Está gravando lá, às vezes fecham rua, às vezes é um alvoroço, às vezes fica lá um tumulto lá, quem é? É o bom sucesso lá que está lá, gravando lá. O bairro tá virando Barra da Tijuca agora, né? Virou novela o bairro. Virou novela. A gente quer ficar em casa vendo novela e quer ver o céu descer. Deus não tem trato com um covarde medroso. Deus não tem trato com um covarde medroso. Você quer vitória? Corre atrás. Se você quer vitória, tem que machucar na carne. Ou você acha o quê? A gente está falando do que Deus fez na terça-feira em cima do mundo, nós descemos, mas todo mundo deu vitória. Todo mundo sendo abençoado. Agora tu pensa assim, olha, eu estava morto de cansado, eu falei, cheguei em casa e falei assim, pô, acho que vou tirar um cochilo para poder ficar mais lugar acordado. Quem disse que eu consegui? Chego em casa, faz uma coisa, faz outra. Uma ligação daqui, uma ligação dali, atende. Não consegui dormir, fui pro monte, morto de cansado. Morto de cansado, sabe o que eu faço? Eu oro em pé o tempo todo. Eu fico da hora que eu chego até a hora que eu vou embora sem sentar. Porque se eu sentar dá ruim. Se
Se eu tentar me ajoelhar, eu vou fazer igual o nosso irmão Marquinhos, quando eu me joelho. Então nem tento, eu fico então o tempo todo rodando a maca lá orando. Aí pensa que é fácil. Eu faço essa brincadeira só 10 anos. Eu faço essa brincadeira só 10 anos que eu faço isso aí. Tá pensando que não cansa? Tá pensando que dá vontade de não ir? Muitas vezes. Tá pensando que às vezes eu não torço para chover para não ir? Tá pensando que não? Que às vezes eu falo assim, eu podia dar uma chuvinha aí, que é um temporal assim, uma chuva bem forte para poder ter desculpa de não ir. Aí não cai chuva nenhuma, eu vou. Tem que ver na carne, ó. Tem que ver na carne, tem que machucar na gente. Nós queremos vitória, nós temos que largar tudo. Nós temos que deixar os outros falar da gente. Nós temos que ser perseguidos. Nós temos que lutar, irmão. Aqui, o que o Senhor Jesus está falando é que o povo que quer ver vitória tem que se esforçar. Talvez você veio hoje aqui, você não queria nem vir, mas você veio. Talvez você estivesse cansado, queria ficar em casa, mas você veio. Por que você veio? Por quê, irmão? Porque só vai ver vitória quem se esforçar. Só vai ver vitória quem doer na carne, quem machucar na carne. Só vai ver vitória quem se levantar da cadeira do descansado e ir lutar, e ir atrás daquilo que está perturbando você. Não adianta você ficar chorando dentro de casa. Não adianta você ficar com depressão dentro de casa. Não adianta você ficar batido dentro de casa. Isso não vai mudar o teu problema. Você tem que se levantar e lutar. Se tu não entender isso, irmão, o diabo passa por cima da gente. Tem muita gente que o diabo está passando por cima, que a pessoa não consegue, irmão. Está dando tudo errado. A vida da pessoa está de cabeça para baixo, mas ela não consegue buscar Deus. Ela não consegue para a igreja. Mas chama para a roda do pagode, mas Deus me livre. Aí vai lá, é lá embaixo. É, irmão, é assim. É assim. Chama para a festinha, vai todo mundo. Vai todo mundo. Pode ser que ele matou a festa, começa 1 da manhã. A benção. A benção. É churrasco a noite toda. Rapaz, é forte demais. Agora na hora de lutar pelo teu milagre, não consegue. Está tudo dando errado, o negócio está de cabeça para baixo. Mas fica sentado olhando igual paisagem, irmão. E o mundo desabou na tua cabeça. É hora de se levantar, parar de ficar olhando o diabo brincar, porque tem muito tempo, tem muita gente, irmão, está olhando o diabo pisar em cima, está olhando o diabo tripudiar, está olhando o diabo gargalhar, e a pessoa não consegue lutar. A pessoa não consegue lutar. Aí Deus vira, Jesus vira e fala para aquele povo ali, fala assim, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tu viu João Batista? João Batista andava com uma roupa toda lá, que as pessoas deviam olhar para ele e falar assim, rapaz, essa roupa aí, você cansa. João Batista comia gafanhoto. João Batista comia gafanhoto. E no final, ainda foi preso. Aí Jesus fala assim, vem cá, vocês querem vitória? Mas do jeito que vocês estão fazendo aí, é desse que vocês querem vitória? Jesus, no final, ele venceu. Mas vê a trajetória de Jesus, como é que foi? Teve que lutar contra tudo e contra todos. Ele teve que passar tudo quanto é tipo de situação para poder chegar na cruz do Calvário e vencer, irmão. E aí, ele fala para o povo, vocês querem vitória? Então, meu irmão, se prepara, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. O reino do céu sofre violência. Violência. É violência. O diabo, ele afronta o reino do céu. O diabo, ele tenta derrubar quem está no reino do céu. Então, irmão, se prepara, porque é certa a nossa vitória. Deus, ele nos garante a vitória. Mas acontece que a vitória vem para quem luta. A vitória vem para quem não tem medo de lutar. O povo de Deus ficou na frente do gigante, todo mundo se tremendo. Chegou um molequinho ganhando do gigante. Sabe por quê? Porque o molequinho
chamado Davi, ele não teve medo do gigante. Não importa o tamanho do teu problema, você tem que entender isso nessa noite. Não importa o que você está vivendo, não importa a situação que está caindo sobre a tua cabeça, se você não tiver medo, Deus ele vai te dar vitória. Não tenha medo, não importa o que você está passando hoje, não importa o que você está vivendo hoje, se você não tiver medo, não tem como você sair derrotado. É hora de você entender isso. Você está no culto de milagre. Você está vendo aí, quem frequenta aqui vê todo culto, toda hora no seu testemunho. Fora as pessoas que recebem e não falam. Eles vão chegar e falar assim para mim, pastor, aconteceu isso, não sei o quê, eu não estou nem sabendo de nada. Pastor, olha, naquele dia o senhor orou, não sei o quê, e Deus fez assim. Mas o que aconteceu? Não, o quê? Aí você não está contando nada. Agora, para ter milagre, tu vai ter que se esforçar. Tu vai ter que se esforçar. Porque a gente está em casa, a gente está vendo as coisas acontecer, nós estamos vendo tudo dar errado na nossa vida, mas a gente não consegue lutar com medo. Com medo. Às vezes a notícia chega, é ruim demais. Às vezes o que está acontecendo é ruim demais. Às vezes chega a enfermidade. Às vezes chega um câncer. Às vezes chega um problema sério. Às vezes o médico dá um diagnóstico horrível. E aí a pessoa só sabe chorar e a primeira coisa que faz é se entregar. É tudo que o diabo quer que você faça, você se entregue. Que você se entregue ao problema, que você se entregue à situação. Irmão, entenda uma coisa, não adianta você pedir ajuda dos outros. Não adianta você querer que A, B ou C te ajude. Não adianta. A ajuda de ninguém vai resolver o teu problema eternamente. Vai te ajudar hoje, amanhã tu está de novo precisando de ajuda. Vai te ajudar amanhã, depois de amanhã tu vai precisar de ajuda de novo. Vai te ajudar depois de amanhã de novo, tu vai precisar de ajuda, irmão. O que adianta e resolve a tua vida definitivamente é você parar de ter medo, é você parar de ficar na cadeira descansado, é você parar de ficar amedrontado, é você parar de ficar com aquela situação de não vai resolver e começar a lutar e ter força para lutar pela tua família, lutar pela tua vida financeira, lutar pela tua saúde, lutar por aquilo que você precisa, que você precisa que Deus faça, irmão. É tempo de guerra, é tempo de luta e só tem vitória quem tem coragem. Quem tem coragem. Tem coragem. E a gente fica lá parado, amedrontado com a situação, com medo das coisas. A gente fica dependendo de situações, nós ficamos dependendo de pessoas. E às vezes decepciona que a pessoa acaba não ajudando. E quando na verdade Deus está de braços abertos, fala assim, se tu vier eu te ajudo. Se você tiver coragem de enfrentar o teu problema, eu te ajudo. Porque o medroso demora a voltar para casa. Vai chorar na cama que é lugar quente. Demora a voltar para casa, vai chorar na cama que é lugar quente. Deus falou para Gideão, eu vou te dar vitória. Só que no meio desse povo que está contigo aí, Gideão, tem um povo medroso. No meio desse povo que está contigo aí, tem um povo que está amedrontado, tem um povo que está meio... Então faz o seguinte, manda todos eles para casa. Manda voltar para casa. Porque eu não tenho como dar vitória para medroso. Medroso não merece vitória. Por que ia acontecer, irmão? Deus ia dar vitória para aquele povo e o medroso ia vencer junto. Você entendeu a situação? Vou repetir. Deus ia dar vitória para aquele povo de Gideão, só que tem um bando de medroso que não merece vencer e ia vencer junto. Porque o medroso é assim, né? Às vezes está num grupo, né? Quando era de jogo de futebol de estádio, né? A gente era chamado linha de frente, que era os mauzão.
carros tudo ali de frente para ligar. Ficavam os ratinhos atrás, só fazendo número ali, gritando e tal. Quando a gente ganhava, aí eles enchiam o peito, né? Ah, o que é isso? Não fizeram nada, né? Não fizeram nada, se dependesse dele, todo mundo apanhava. Mas o medroso é assim, o medroso fica de longe, quando vence, ele vem logo, a gente até sabia. Sempre assim, né? Na hora que a gente precisava mesmo, não tinha jeito, né? Não podia contar com o medroso, porque ele fica de longe fazendo número, depois fica falando que não fez, né? Fica falando que não fez, porque não ajudou em nada, só ficou de longe só. E sempre foi assim, né? Inúmeros apertos que eu passei com o futebol por causa de medroso. Na hora do vamos ver, se tivesse no meio de medroso, meu irmão, quando olhar para o lado. Uma vez, num jogo até num jogo de time de garoto, parece que nós tivemos que sair com 5 carros de bom sucesso para ajudar um pessoal que estava em Jacarepaguá num jogo de adolescente lá, que teve briga com a torcida do Fluminense. O que aconteceu? Um rapaz, os medrosos foram, deixaram o rapaz sozinho, correram, a torcida do Fluminense pegou o rapaz, destruiu a casa do rapaz. O rapaz ficou sem os dentes da boca todinha, a torcida pagou os dentes do cara. Sabe por que ele perdeu o dente todinho? Porque ele foi encarar, os medrosos correram. Quando ele olhou para trás, cadê os caras? Todo mundo correu. Aí quem apanhou? O que ficou sozinho. O que ficou para poder ir lá defender na lei dele lá, apanhou igual um desgraçado. Ficou lá quase desacordado no chão, lá todo ensanguentado. E os medrosos correu. É assim que acontece, irmão. Agora, quando você está no número maior e você vence, os medrosos ficam tudo legal, fica tudo dizendo que te ajudou, que fez, não fez porcaria nenhuma. Então Deus sabe disso. O que Deus fez para Deus? Não, eu vou dar vitória, é certo. Você vai vencer. Só que é o seguinte, tem uma porção de medrosos aí no meio. Eles vão ficar tudo felizes que ganharam. Eu não dou vitória para medroso, vamos mandar para casa. Entendeu? Eu não dou vitória para medroso, eu não dou vitória. Pode mandar voltar para casa, Gideão. Porque a vitória vai ser de vocês e o medroso vai estar junto. Eu não quero o medroso junto. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus não dá vitória para medroso. Deus não faz milagre para medroso. Aqueles que têm medo vão ser pisados pelo Satanás. Aqueles que têm medo podem se preparar, que o sofrimento é certo. Deus está buscando os valentes. Deus está buscando aqueles que vê o problema, enfrenta. Aqueles que a situação aparece, eu vou enfrentar. Está aí, ó, Ludmila Febre. Uma mulher que está lutando, irmão. Ela está lutando até o final, essa mulher. Está lutando até o final. Parece que já deu metástase o câncer dela. O câncer que está nela parece que deu metástase. E ela, numa entrevista, ela falou que ela ainda acredita na cura. A mulher não se entregou. A mulher está na pele e no osso. Mas a mulher está lá pregando, ela está aí pregando, não está fazendo algo de Deus, irmão. Toda arrebentada, mas está aí, irmão. Está aí. A chance dela vencer é grande. Sabe por quê? Porque ela não se entregou. Ela é valente. Ela está lutando. E vou te falar, ainda não morreu por causa disso. Ainda não morreu por causa disso. Porque se fosse outra, já tinha ido procurar. Se fosse outra, já tinha ido procurar. A chance da reviravolta de Deus na vida dela é muito grande. Por quê? Porque ela é valente. Porque a doença, ela pode ter chorado, ela pode ter seus momentos, mas ela está enfrentando. Ela não se entregou, ela não está em casa lá parada, não deitada, não murmurando, se vendo, não. Ela está por aí fazendo a obra de Deus. Ela está por aí pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque quem tem vitória é quem é valente. Quem tem vitória é aquele que enfrenta o problema, irmão. É aquele que vai enfrentar a situação. E nós temos uma mania de nós não enfrentarmos os problemas que acontecem na nossa vida. Nós temos essa mania. Nós temos essa mania de se entregar.
Nós temos essa mania. Às vezes Deus fala assim, olha, eu estou vendo acontecer isso assim, assim, assim. Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo menos aqui nesse lugar, geralmente Deus, Ele avisa antes de acontecer. Geralmente Deus avisa antes de acontecer. E às vezes Ele fala para a pessoa, eu estou vendo isso assim, assim, assim. É a mesma coisa que falar com a parede. A pessoa não está nem aí. Aí sabe o que acontece? Sobrevém um problema. A pessoa se amedronta e não enfrenta. Vai cair na depressão. Vai cair vai cair no chororô. Aí depois a vida vira de cabeça para baixo e não sabe por quê. Aí ainda fala para Deus assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus vai ser não ver. Eu não tenho amnésia não. Deus esqueceu de mim, não tenho amnésia não. Eu nunca esqueci de você, só que tem um problema. Você se acovardou. Você se acovardou. Na tua covardia você perde. Na tua covardia você perde. No teu medo você perde. Agora quando você se levanta e se desplantar, se prepara que o milagre é certo. É isso que o Senhor está falando aqui. E Ele mostra na palavra dele, irmão. Ele demanda a palavra dele. Me diz uma pessoa que enfrentou o problema e que perdeu na Bíblia. Uma pessoa. O profeta, ele teve que enfrentar 850 profetas de Baal. 850. Os profetas de Jezabel. 850. Ele era um sozinho. Mas sabe o que acontece? Ele não teve medo. Ele enfrentou. E sabe o que aconteceu? Ele venceu. Ele venceu e os profetas morreram todos. Ele venceu e os profetas morreram todos. Sabe por quê? Porque ele não teve medo. Aí depois ele foi entrar numa de ter muita mulher, da Jezabel sozinho. Deus teve que repreender ele. Ele venceu 850 mil da mulher. Porque a pessoa pode vencer 850. Pode vencer quando a pessoa tem coragem. Agora, se você for medroso, se tiver medo, você perde uma mulher. Você perde uma mulher. Você pode vencer 850. Sozinho você pode vencer, porque você está com o espírito de coragem. Agora, se o espírito de medo para você, uma criança te arrebenta contigo. Uma criança acaba contigo. Porque Deus não trabalha no medo. Deus não trabalha com covarde. Deus não trabalha. Deus não trabalha com tímido. A Bíblia fala sobre timidez. Deus não trabalha. Nós temos que ser intrépidos. Nós temos que ser ousados. Nós temos que ser corajosos. Para vencer, só desse jeito. Só desse jeito. Só desse jeito. Para vencer, só desse jeito. Eu já contei aqui. Eu subo um monte. Que às vezes eu levo 6 horas subindo. Já levei 9 horas e meia subindo. 9 horas e meia. Lugares que você não imagina. Que se você olhar por onde eu passei e por onde eu já passei, vocês vão dizer que eu sou maluco. Já seguimos a pata da onça. A onça de longe, o irmão com o facão na mão. A onça de longe, o cheiro dela vindo na nossa direção. E nós passamos. E o que é pior, nós estávamos indo na direção que ela estava. Aí eu falei para o irmão, Barão, eu não quero conhecer você não, mas eu sou a pata dela para ir para lá. Nós estamos na direção que você passou. Né? Mas, irmão, só tem vitória quem tem coragem. Humanamente falando, eu não tenho condição nenhuma de subir 9 horas e meia de uma máquina. Condição física? Nenhuma. Sou sedentário. Agora não sou mais sedentário porque eu subo um monte. Fiquei menos sedentário. Mas sou sedentário. Subi um negócio daquele. Eu já contei aqui, eu fui andar numa esteira tem uns anos atrás aí.
30 segundos que ela botou o remédio na minha língua. Tô doido para voltar nele lá. Mandar ele quebrar essa. Vou arrebentar com essa esteira dele. Vou quebrar aquela draga. 30 segundos a gente tá. Não, para, a pressão subiu, vou levar na língua. Eu fui subir um monte, irmão. Vou levar na língua. Segundo 30 segundos, não, são 6 horas. Meu negócio é assim. Aí você tem que segurar no meio dos cabelos da maca. E às vezes escorrega. É uma coisa assim. Se contando, não dá nem pra. Como disse uma irmã nossa, assim, enquanto me lembrar, não volta aqui. Uma irmã falou assim: olha, eu subo aí. Enquanto me lembrar o quanto é ruim subir esse troço, eu não subo mais aqui. E a gente sobe. E o médico vira e fala pra mim: não, pode parar, não dá não. Não dá não. Se eu tivesse medo, e nós fomos lá em cima, nós subimos, Deus abençoou, Deus bradou. Porque a gente não pode ter medo dos desafios que nos coloca na nossa frente. Irmão, já fui num monte que era uma parede aqui atrás de mim, assim, de pedra, e tinha um caminho que só cabia meu pé, assim, um do lado do outro. E aqui era queda livre, o negócio era alto pra caramba. Eu tinha que caminhar, ainda tinha que pular tronco de árvore, ainda tinha obstáculo, o negócio era ruim, eu ainda tinha que pular obstáculo ainda. Tinha que pular obstáculo, a gente andando pela beirinha assim, tudo pela beirinha, ainda tinha que pisar em pedra. Pedra com ninho, se escorregar, queda livre. Tem que ter certeza que tá salvo. Para para um lugar desse, tem que ter certeza, se eu morrer agora, eu vou pro céu. Se tiver dúvida, nem vai. Nem vai, porque o negócio é estreito. Tem que ter coragem, irmão. Deus espera de nós coragem para a gente vencer os obstáculos que a vida nos coloca. A vida nos coloca obstáculos, irmão. Ainda mais na nossa vida. Com Jesus, a vida faz a gente passar por muita coisa que a gente nunca gostaria de passar. Não tem como você escolher não passar. Deus nos coloca em situação que nós não temos que enfrentar, irmão. Ou você enfrenta e vence, ou você se amedronta e perde. Só tem duas opções. O problema chega. Ou você se levanta com coragem e vence, ou você se amedronta e perde. Quantas pessoas se matam? Quantas pessoas se matam porque o problema vem? O medo toma conta da pessoa e a pessoa se enforca, dá um tiro na cabeça. A pessoa... Quantos acontece isso? Quantos acontece isso? Quantos? Por quê? Por causa do medo. Agora você acha que essas pessoas que se mataram, você acha que essas pessoas que se mataram, se elas tivessem coragem de resolver o problema? Claro que ia. Claro que ia. É claro que ia. Nós temos que enfrentar os problemas. No finalzinho de 2016, no início de 2017, no finalzinho de 2016, no dia do batismo do João, no dia do batismo do meu filho, a Ariane recebeu a notícia que ela estava com câncer. E aqui, Deus curando o câncer, igual se cura um resfriado. Câncer de mama, Deus curando o câncer aqui direto, aqui, sempre curou. Sempre curou. E com a Eliane não foi assim. Eu só faltei ficar enterrado no monte para Deus curar ela. Pedindo a Deus para me dar uma unção, poder Deus curar para ela. Deus não deixou curar. Mas em momento nenhum nós tivemos momento de problema. Nós enfrentamos, ela passou pela cirurgia que teve que passar, fez toda a quimioterapia, a radioterapia, fez tudo. Toma remédio até hoje. Remédio que dá muitos efeitos colaterais. Remédio que pode dar mais 2 tipos de câncer diferentes. Ela toma. Remédio que faz inchar. Ela reclamou que ela quase não come, tem inchado. Tudo isso faz parte do remédio. Mas Deus curou ela. Usando a mão do médico. Mas Deus curou ela. Mas em momento nenhum nós não amedrontamos. Eu nunca deixei me abalar por isso.
Sempre chegamos aqui e deixamos Deus usar. Sempre cheguei aqui e deixei Deus trabalhar. Sempre cheguei aqui com uma palavra que Deus tinha me dado. Eu nunca deixei aquilo me abater. E nem ela se deixou abater. Então no final, Deus não usou a maneira que eu queria, que era como usou. Botar a mão e ser curado. Eu queria que fosse assim. Mas com ela, Deus queria que ela passasse uma mulher. Porque eu e ela aprendemos muito com essa situação. Muito com essa situação. Mas nós não tivemos medo em momento nenhum. Nós enfrentamos o problema. E no final, o que parecia morte, porque a notícia de câncer para ninguém é bom não. Não é bom não. A ordem natural das coisas é pulsar. A ordem natural da coisa é caixão. Não é bom para ninguém. Eu me lembro que a gente foi pegar exame, era um silêncio terrível dentro do carro. Cada exame que dava o negócio lá, a gente ia lá para a Lagoa, ia para lugar, até em casa era uma viagem que parecia 50 horas. Mas em momento nenhum nós tivemos medo de enfrentar o problema. Enfrentamos o problema e vencemos. Sabe por quê? Porque as adversidades da vida vêm sobre nós para nos amedrontar. O diabo muitas das vezes quer te vencer te colocando medo. O diabo muitas das vezes quer te vencer fazendo com que você não tenha força para lutar com o problema que você tem que enfrentar. Jó passou pelo vale da sombra da morte. Jó, ele é o ponto alto de sofrimento, é Jó. Mas em nenhum momento Jó, ele se entregou. Em nenhum momento Jó se entregou. Em nenhum momento Jó se entregou. No final, nós vimos o que Deus fez com Jó. Foi duplamente abençoado. Sabe por quê? Ele passou por tudo. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu funcionário, Jó perdeu bem, Jó perdeu os filhos todos. Jó ficou coçando com caco de telha, enfermidade. Mas no final, Jó foi duplamente abençoado. Sabe por quê? Porque Jó, ele não se amedrontou diante do problema. Muita gente não vem na igreja hoje porque tem um problema de uma maneira tão grande, que a pessoa não aguentou e saiu da igreja. Como se sair da igreja, jogar tudo pro alto e resolvesse alguma coisa. Irmão, a minha mentalidade é a seguinte: se com Deus está difícil, sem Deus fica impossível. Ah, mas eu estou passando, está passando, irmão? Lá que Deus pessoal. Se com ele está ruim, sem ele, meu irmão. Sem ele, a derrota é certa. Eu quero terminar essa palavra hoje dizendo que Deus quer milagre para quem é valente. Talvez você esteja vindo na igreja, talvez você esteja aqui hoje, mas você tenha dado a palavra com a situação que está vivendo. Talvez você está aqui hoje, mas o que você tem passado tem mexido contigo. Talvez você está aqui hoje, mas você está enfrentando um problema que tem te derrubado. Talvez tenha acontecido isso contigo. Talvez esteja acontecendo isso contigo. Mas Deus quer falar para você, para mim, nessa noite. É hora de você se colocar de pé, é hora de você enfrentar esse problema, é hora de você enfrentar essa situação. Talvez você vai chegar em casa, a situação é a mesma. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar de postura é você. Quem tem que mudar de posição é você. Quem tem que ter coragem é você. Talvez você esteja esperando coragem dos outros. Talvez você esteja esperando coragem de alguém na tua casa. Não! Não! Quem tem que mudar é você. Quem tem que se levantar é você. Para quando começar a mudar a tua vida, irmão, nós temos que começar a enfrentar os problemas. Você pode falar, pastor, o senhor não tem nem noção do que eu estou enfrentando. O senhor não tem noção daquilo que eu estou vivendo. O senhor não tem noção daquilo que eu estou passando. Eu não preciso ter. O que você precisa ter coragem. O que você precisa ter coragem de enfrentar. Às vezes você tem que ir em algum lugar e você não foi ainda.
Porque você tem medo do que vão falar para você. Você tem medo do que vão dizer para você. Vai lá. Vai lá e enfrenta. Eu não sei o que Deus está falando, irmão. Eu estou passando o que Deus está falando para mim aqui. Talvez você tenha uma situação que você tem que ir lá enfrentar frente a frente a pessoa. Mas você está com medo do que essa pessoa vai falar para você. Não importa o que ela vai falar. Você tem que enfrentar. Porque a vitória vem quando você não tem medo. Talvez você esteja com uma dívida. E você tem medo que você talvez pense que não vai conseguir pagar. Talvez você pense que não vai conseguir resolver. Vai lá. Enfrenta. Conversa. Fala. Uma vez um cara endemoniado. Eu venho de uma família que tem condição financeira. Meu pai tinha condição. Ele faleceu, deixou uma empresa para mim. Essa empresa fabricava baú de caminhão. Esse baú frigorífico, Danone, Sadia. Ele fabricava Nestlé, ele fabricava esse baú e botava no caminhão térmico. Eu tinha 18 anos, eu assumi a empresa. E aí chegou um cara lá. Esse cara mexia com um carro roubado. Aí ele chegou para falar comigo, apertou minha mão. Apertei a mão dele normal e falou assim: rapaz, nossa, eu vou te dar uma coisa a você. Entendeu? Homem de negócio aperta a mão direita, aperta a mão direita. Ele apertou minha mão. Falei assim: eu nem que tratar de negócio contigo. Cara, olhando nos meus olhos. Cheio de autoridade, cheio de. Aí você falou: olha só, eu quero fazer um negócio contigo. Eu vou trazer uns carros pra cá, a gente vai dividir meia meia e a gente vai dar uma lixada no chassi do carro, vamos fazer uma remarcação e vamos vender. Nós vamos dar um dinheiro pra esses caras aí. Eu falei: não, você vai dar o dinheiro pra esses caras aí. Você vai dar o dinheiro pra esses caras aqui. Eu não. Aqui dentro não faz isso não. Aqui dentro é só baú, fabricação de baú, não mexer nem com carros. Mas é dinheiro. Você vai ganhar muito mais fazendo isso que fabricando baúzinho aí, ó. Eu falei: não, muito obrigado. Muito obrigado. O cara foi embora. Mas eu nunca mais me esqueci daquilo que ele falou com a minha mãe. Ele falou: só a minha mão. Ele falou assim: olha só, o homem de negócio, o homem tem que saber apertar a mão, tem que apertar a mão direita. Sabe o que é isso? É se impor. Ele já chegou lá se impondo. Ele já chegou lá com autoridade. E sabe, é isso que o crente tem que ter. O cara pro mal, ele tem. Mas a gente pro bem, nós temos que ter isso. Você tem que falar com alguém, vai com a autoridade que Deus te deu. Ah, mas é eu que estou com problema. Eu não tenho problema, não importa. Tu vai lá falar para essa pessoa. Vai lá falar para ela. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que o que eu fiz é certo, mas eu não quero consertar. Como é que eu faço? Eu não tenho condição de fazer, eu não sei o que você vai falar, mas você tem que tentar, porque se você tentar, Deus vai tocar do teu lado. Nós temos um irmão no monte que ele começou a buscar. Ele devia 20 mil reais em aluguel. 20 mil reais de aluguel que ele devia. E ele começou a buscar. Irmão, passou alguns meses. Ele foi falar com a mulher. E a mulher chegou para ele, chegou com a mulher e falou assim: olha só, dona fulana, eu vou falar duas coisas para a senhora. Uma, eu não tenho dinheiro para pagar a senhora. E não tenho nem previsão de ter esse dinheiro para pagar a senhora. Duas, eu não tenho condição de sair daqui. São dois problemas que eu tenho. Um, que eu não tenho como pagar. E outro, que eu não tenho como sair. Sabe o que a mulher fez? A mulher deixou ele morando de graça até ele arrumar um lugar para morar e perdoou os 20 mil reais de novo. Eu estou falando nessa época de crise que estava o auge da crise. O auge da crise. Ele morava em Petrópolis, em Moé. A mulher perdoou, falou: não, a mulher perdoou. No auge da crise, a mulher perdoou 20 mil reais de dívida e esperou ele ter condição de sair. Sabe o que Deus fez por causa dessa intrepidez, dessa autoridade? Porque ele está com medo de falar com a mulher.
Tu imagina, tu tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha só, eu não tenho como te pagar, porque ele correu na mulher. Ele não falava com a mulher. Ele não falou o que com a mulher? Ele vai falar isso com a mulher? Ele tinha medo. Ele estava com medo de chegar para a mulher e falar. Aí ele chegou para a mulher e falou assim, aí Deus, ele buscando, Deus deu aquela intrepidez, aquela autoridade, Deus deu aquela coragem para ele falar, por que eu sou um Deus? Agora eu sou um de Deus, agora eu sei que eu preciso ser correto. Eu preciso resolver meus problemas. Então eu vou lá falar com ela. Ô dona fulana, eu não tenho como te pagar, não tenho como. E também não tenho como sair daqui agora. Por causa dessa brincadeira aí, Deus deu uma parte de um terreno na casa da irmã da esposa dele, qual que tinha direito, que era a casa familiar. Irmão, Deus foi bradando a vida dele. Só para ter ideia, ele é lanterneiro de carro. Só que estava muito ruim. Ele começou a trabalhar fazendo obra. Inclusive foi ele que fez a minha casa lá. Ele ficou lá fazendo piso, reformando minha casa lá. Ele começou a trabalhar com obra. Ganhou um terreno na casa da família da esposa lá. Ele construiu a casa e está morando na casa de graça sem pagar aluguel. Tudo isso por causa de uma atitude de coragem que ele teve, de enfrentar o problema. Ele não teve dinheiro para pagar a mulher nem quis saber do dinheiro. Tu acha que ele pensou em algum momento que ele fosse falar com a mulher falou para ele, tá bom, eu te perdoo a dívida, 20 mil. Tu acha que passou na cabeça dele um negócio desse? Aí passou na cabeça que a mulher ia botar a polícia, ia dar ordem de despejo, ia mandar bandido ir lá pegar ele. A cabeça dele passava 1000 coisas, irmão. Talvez na tua cabeça passe 1000 coisas também. Sabe para quê? Para te amedrontar e você não resolver o problema. Para você ficar com medo e você não enfrentar. Só que teve uma hora que Deus tirou esse espírito dele e ele foi lá, enfrentou, falou, Deus deu vitória, né? Deus deu vitória, que perdoou a dívida dele, ele estava maravilhado que a mulher. Ele falou, pastor, agora estou com uma dívida de 500 reais, que era 20.500. Pastor, eu estou com uma dívida agora de 500 reais. Para quem tinha 20.500, irmão. E hoje está morando no que é dele, construído por ele. Ainda não está toda construída a casa dele, não, mas está morando dentro. Sabe por quê? Porque ele lutou, porque ele foi lá e enfrentou. Deus, ele dá vitória para quem não é covarde. Deus dá vitória para quem é valente. E nós vamos orar a Deus hoje, porque é um culto de milagre. Se você não tiver com algum espírito de covardia, ele vai ter que sair hoje do nosso meio. Se você tiver com algum espírito de medo de enfrentar a situação que está vivendo, ele vai sair hoje do nosso meio. Porque você vai enfrentar e você vai vencer. Se coloque de pé em nome de Jesus. É como eu falei para a nossa irmã Michele quando desceu na mata. Ela estava descendo sem provisão nenhuma. Ela desceu terça-feira, 4 horas da manhã, estava descendo. Às 3 e pouco, ela estava descendo a mata. No meio do caminho descendo, ela falou isso, eu falei, se liga. Do jeito que o diabo se enfureceu em cima, do jeito que Deus trabalhou ali em cima, é impossível que algo não aconteça. No dia seguinte, no mesmo dia que ela desceu, deve ter chegado em casa, nem cochilado, deve ter cochilado direito, deve ter tomado banho e saído para trabalhar. Ela falou que não pode trabalhar muito. E a agenda dela está lotada até sábado. Se você tiver coragem, depois desse culto, como foi louvado aqui, depois desse culto, se você começar a enfrentar o problema, você vai ver o motivo de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na situação que está passando. Só que está passando sem lutar.
Tu está passando comigo. Tu está passando contando com os outros. Tu está passando contando com a família. Talvez você já tenha até se decepcionado. Porque com quem você queria contar, não pode contar. Então agora é a hora. Agora é a hora que você se levantar e lutar. Deus não quer que você procure ninguém. Deus não quer que você dependa de ninguém. O que Deus mais quer é que você se levante e lute. Porque o resto, quem faz é Deus. Enquanto você estiver na cadeira descansado aí, chorando, murmurando, reclamando da vida, não muda nada. Agora, quando você se coloca de pé e se dispõe na guerra, as coisas começam a mudar. Feche os olhos. Pense agora naquilo que você está enfrentando aí. Pense agora no teu problema. Comece a pensar. Aleluia. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Ó Deus, aqui está teu povo diante da tua face, ó Deus do céu, labadaramaceia. Cheio da comidarábia. Alabadacana, peraí, ó. Deu errado. As coisas não estão dando certo. O teu amanhã parece certo. Você não tem previsão de melhora para amanhã. As coisas podem estar dando errado. Mas esse espírito de medo sai de você hoje. Esse espírito de estagnação, esse espírito de ficar parado sem lutar, vendo a vida passar, vendo tudo dar errado, vendo as coisas indo de mal a pior e não tem força sequer para lutar. Deus Todo-Poderoso, eu repreendo todo espírito de medo. Eu repreendo todo espírito de medo no meio da tua igreja. Eu repreendo todo espírito de medo de enfrentar os problemas. Ó Deus, ó Pai, depois do mundo eu creio, Pai, na mudança. Eu creio na mudança de postura. Eu creio na mudança, meu Deus, ó Pai. Eu creio na mudança dessa situação. Eu creio que esse medo vai sair. Eu creio que esse espírito, ó Pai, de não conseguir lutar, de não conseguir frequentar os cultos, de não conseguir orar, que isso vai acabar na vida dos meus irmãos. Eu creio. Chame da convidará, eu creio, Senhor, eu creio, porque, ó Pai, ó Deus, às vezes nós estamos aqui com os olhos mareados, Senhor. Ó Deus, às vezes a lágrima desce sem querer. Ó Deus, só pensar naquilo que estamos enfrentando nos abala, nos abate. Ó Pai, só pensar naquilo que nós temos passado nos entristece. Labadacai, chame da convidará. Mas agora muda. Agora muda. Essa situação tem que mudar. Essa coisa tem que mudar. Eu não sei o que meus irmãos estão passando, enfrentando, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe aquilo que eles estão passando. Eu sei que o Senhor sabe aquilo que eles estão enfrentando. Deus Todo-Poderoso, muda a situação. Muda a situação. Muda a situação, Senhor. Muda a situação. Labadarão mirá. Chomirá. Cai de como nascer. Deus, tu quer surpreender crente. Tu quer surpreender crente, Senhor. Tu quer surpreender crente, mas o crente que é, Pai, que é valente. O crente que é valente, tu surpreende.
O crente que se dispõe a lutar te surpreende. O crente que se dispõe, Senhor, a enfrentar o problema, vai ver coisas que nunca viu na vida, vai viver coisas que nunca pensou em viver. Ó Deus, é hora de nós aprendermos que nós temos que ter coragem, porque Deus não tem trato com covarde. Deus não quer saber dos covardes. Deus toma de leão, manda os medrosos embora. De Deus, manda os covardes embora, porque eu vou dar vitória. Eu não quero covarde medroso no meio do meu povo. Se eu quero ter vitória, eu tenho que ser valente. Se eu quero ter vitória, eu tenho que ter coragem. Labadarabassome naragai, chame alabaraio. Você tem que ter coragem para enfrentar o problema, seja lá o que for, seja lá o que for, seja lá o que for. Você tem que ter coragem de enfrentar o problema, porque somente os corajosos eles veem vitória. Labadarabassome naragai, chame da comidarábia. Deus, se esse povo quer ver vitória, Pai, se esse povo quer ver vitória, ele tem que ter coragem. Se esse povo quer ver milagre, ele tem que ter coragem. Ó Deus, ó Pai, Gideão teve que mandar o povo embora. Os medrosos, aqueles que estavam com medo, Gideão teve que mandar embora. Ele teve que mandar embora. Por quê? Porque ele não pode dar vitória para aquele que é medroso. Mas vai ter vitória no meio desse povo aqui, Senhor. Porque o espírito de medo vai bater de retirada hoje. O espírito do medo vai bater de retirada hoje. Ninguém vai ficar olhando a banda passar. Ninguém vai ficar olhando a vida passar. Ninguém vai ficar olhando o diabo pisotear, passar por cima. Não! Não! Lavará. Não! Labadacei. É tempo de milagre. É tempo de vitória. É tempo de você entrar na guerra. É tempo de você entrar na luta. É tempo de você parar de ficar chorando. É tempo de você parar de ficar sofrendo em casa, sem ver nada mudar, sem ver as coisas mudar. É tempo de você se levantar, se colocar de pé. É tempo de você lutar, porque a vitória vem enquanto você está lutando. Eu abençoo o Senhor. Esse culto é de milagre. Se é de milagre, tem que fazer milagre. Tem que ter milagre. Cheio da comida, do povo nascido. Deus Todo-Poderoso, ele na saia, Xanaca, Alamassou, da Calabá, show, meu, show, da comida, Rabassou, da Calabá, cheio, Alabarabassou, show, Alabarabu, da Calabassi, Alabara. Olha o vento como sobe. Chamada comida, Rabassou, da Calabá. Enfrenta, Alabara. Não joga tudo pro alto. Shai! Alabadassi, alabadá. Show, biobia. O que você não vê solução, Deus traz solução. O que você acha que não dá, Deus fala que dá. Alabadacana, Deus quer você lutando, menino. Deus quer você lutando. Alabadacana. Shai! Ai! Tá machucando, mas Deus quer você lutando, porque Ele quer te mostrar coisas grandes. Entra tu nessa guerra que a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus abençoa, dá vitória, dá vitória para os valentes.
Todo espírito de medo cai por terra no meio da tua igreja hoje. Ó Pai, ó Deus, o diabo ele tenta nos amedrontar. O diabo tenta, meu Senhor da glória, botar medo, Senhor. O diabo tenta, meu Deus e meu Pai, Senhor, para a gente não enfrentar o problema. Mas nós vamos enfrentar e vamos vencer. Nós vamos enfrentar e vamos vencer. Nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Aleluia. Levanta a tua mão pro alto. Levanta. Você é profeta. Tua boca. A Bíblia fala que a boca, irmão, a boca ela abençoa e amaldiçoa. A boca abençoa e amaldiçoa. Então você vai falar comigo agora. Você vai repetir comigo agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vou lutar. Eu vou lutar. E eu vou vencer. E eu vou vencer. Todo medo. Todo medo. Saia de mim. Saia de mim. Saia de mim. Saia de mim. Porque eu vou lutar. Porque eu vou lutar. Eu vou pra guerra. Eu vou pra guerra. E eu vou vencer. E eu vou vencer. Eu profetizo. Eu profetizo. Eu declaro. Eu declaro. Com os meus lábios. Que eu vou lutar. E eu vou lutar. E eu vou vencer. E eu vou vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, abençoa também para esse pedido de oração. Ó Deus amado, Deus querido, eu coloco nas tuas mãos esse documento, para esse papel. Meu Deus, dá vitória nas carteiras de trabalho, dá vitória nos papéis, nos documentos. Dá vitória, meu Deus, nas fotos. Ó Pai, que nós temos coragem para lutar. Ó Deus, que nós criamos coragem para guerrear por essas vidas. Ó Deus, ó Pai, faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória. Saia com a tua vitória. A partir do momento que você entendeu que você não pode ter medo, que você tem que lutar, que você tem que enfrentar e que você vai vencer em nome de Jesus, amém? Domingo nós estamos aqui lutando, amém? Amanhã tem monte, domingo nós estamos aqui lutando, guerreando, né? Segunda-feira, não precisa nem falar, é o principal culto. Eu espero todos vocês aqui para lutar, só vence quem luta. E segunda-feira é uma luta frente a frente com o diabo. Hein? Então você possa estar aqui no domingo, você possa estar aqui na segunda, hein? Em nome de Jesus. Hein? Se você quiser uma oração, depois do culto eu estou aqui, se quiser uma oração específica, você que quiser, tá bem? Nós vamos estar aqui para orar com você. Né? Não vai embora, se você quiser, a gente vai orar pela sua vida, para Deus agradar ainda mais, né? Então você possa ficar à vontade. Se desejar oração, só fazer uma filinha aqui e nós vamos orar todo mundo em nome de Jesus, né? Vamos agradecer a Deus porque o espírito de medo saiu e você agora está encorajado a enfrentar o problema. Não quero nem saber o que está enfrentando. Eu quero saber que se você tiver coragem, você vai vencer. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa noite. Agora leva o teu povo em paz, de paz da tua proteção, do teu poder, do teu amor. Meu Deus, livra-me todo mal, do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Livra, meu Deus, dos demônios, meu Pai. Ó Deus amado, livra-nos do assalto. Ó Deus, nos dá um sinal de semana abençoado. E que nós possamos, a partir da manhã, Senhor, ou talvez a partir de hoje, entrar nessa guerra, para nós sermos vitoriosos. Deus, muito obrigado por tudo que tu fizeste nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. A vitória é nossa. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe com muita fidelidade.
Aí queimando mais. Isso, queima mais, queima mais, queima mais, queima mais. Queima mais. Queima, queima. Aquilo aí, você tava gravando.